vem para o meu deleite, porque tu já está cumprida aí a tua missão, o teu ministério. Escolhe alguém aí, Moisés, para dar continuidade. Eu vejo agora uma nação de Israel, vários homens, capitão, soldado, diante do povo de Israel, e Moisés olha para Josué. Ele olha para Josué e disse: Josué, você que vai a peleja da agora em diante. É você, Josué, que vai dirigir esse povo. É você, Josué, que vai entrar na terra prometida. Eu não vejo Josué questionando momento nenhum com Moisés. Talvez se fosse algum de nós que estamos aqui nesta noite, poderia dizer: e para onde tu vai, ó Moisés? Aonde é que tu vai, Moisés? Mas a Bíblia vai nos dizer que Josué ouve atentamente o conselho do seu mestre, do seu líder. E a Bíblia vai nos dizer que algumas qualidades que havia em Josué é que levou a ser escolhido para Moisés. Meditando na Bíblia Sagrada, eu observo que Josué era um homem corajoso. Eu observo que Josué era um homem temente. Eu observo que Josué era um homem de submissão. Eu observo que Josué era um homem de muita fé, irmão Vitor. Eu observo que havia diversas qualidades de Josué que agradavam aos olhos de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que quando Josué toma posse da frente daquele povo, que ele é apresentado diante de Israel, o que eu mais acho interessante aqui nessa passagem bíblica é que no meio de uma grande nação como Israel, eu não vejo ninguém que pudesse apontar o dedo dos erros da vida de Josué. Porque Josué era uma pessoa irrepreensível. Não havia vida presa com ninguém. Josué era um homem que estava apto para ser nomeado. E a Bíblia vai nos dizer que Josué agora passa a ser líder do povo de Israel. E todo mundo já sabe que o povo de Israel guerreava contra os macabeus. O povo de Israel vivia na peleja. Acontece que os inimigos de Israel, havia várias estratégias para que o povo pudesse vencer a Israel. Porque Israel era um exército muito forte e era conhecido como o exército do Deus vivo. Então eles temiam ao povo de Israel. Então eles conduziam o exército de Israel para o vale. E no meio do vale, todo mundo sabe que no meio do vale, o vale é cercado de montanha, becos estreitos, lugar cheio de saída, e eles armavam e não tinha jeito. O povo de Israel vencia. O povo de Israel sempre estava ali na peleja e vencendo a guerra. E foi diversas batalhas, mas teve um dia que ocorreu uma batalha que o exército de Israel não pôde vencer. Se nós formos no livro de Josué, no capítulo 7, 21, nós vemos que Josué mandou para a guerra contra os filisteus, contra os macabeus, 3.000 homens. E aqueles 3.000 homens
observar que Josué agora começa a procurar onde estava o defeito da sua vida, porque era ele que tinha mandado aquele povo para a peleja. Josué agora começa a procurar defeito em si, mas ele olha e não consegue encontrar. Então ele chega com toda a humildade diante de Deus e fala: Senhor, o que é que está acontecendo, Senhor? O que é que está acontecendo? Ô Josué, você lembra a última peleja que vocês pelejaram? E eu dei vitória para vocês. Você lembra, Josué, que eu falei que não era para ninguém ganhar ouro, para ninguém ganhar prata, porque algo daquele povo era amaldiçoado, algo daquele povo era anátema para minha presença. Pois é, Josué, o exército agora está sendo envergonhado, porque há alguém no meio desse povo que colocou a mão naquilo que eu amaldiçoei. Creio eu que Josué agora se entristece, aborrece e chama todo o povo de Israel, chama aqueles 3.000 soldados, chama toda a família de Israel e começa a dizer: vocês confessem o pecado de vocês. Quem de vocês que apanhou alguma coisa naquela cidade, que nós pelejamos por último, que Deus... A Bíblia vai nos dizer que um chegava e começou a lançar os pertences diante dos pés de Josué, mas chega um que chega para ele: ó Josué, culpado disso tudo sou eu. Eu peguei a capa de prata, a cunha de ouro, eu que apanhei, Josué. A Bíblia vai nos dizer que Josué pune severamente Acã, pune severamente a família de Acã, pune severamente os animais. Tudo é levado agora em um sacrifício, e eles apedrejam os animais até a morte, apedrejam a família de Acã até a morte, e depois o queimam. Mas o inimigo de Israel não parou. O inimigo de Israel começou a pelejar contra a Josué, porque o povo, afinal de contas, havia fugido. Afinal de contas, os soldados que restaram, dos 2.964 soldados que restaram, porque fugiram, saíram da face dos seus inimigos. Mas a Bíblia vai nos dizer no capítulo 10, versículo 31, 32 adiante, do livro de Josué, a Bíblia vai nos dizer que agora os inimigos de Israel armam uma cilada e levam eles até um vale, aonde estava todo cercado de montanha, aonde ali, irmão Vitor, havia velha cilada, de uma forma que não tinha como o povo de Israel vencer. E a estratégia era: nós vamos lutar até a guerra, porque quando chegar a noite eles não conhecem bem esse território, então nós vamos vencer a guerra. Só que Josué, entendendo a maldade dos seus inimigos e a estratégia do teu inimigo, agora ele ergue a mão para o céu e diz: te detenha sol, te detenha lua, para a Bíblia diz que nunca houve na história um dia tão grande igual aquele dia, porque o sol se deteve, a lua parou e o exército de Israel venceu os seus inimigos.
Glória. Sabe por quê? Porque Josué deu ouvido à voz do seu sucessor Moisés. Josué, vai e não tema. E por que nós temos que ter medo? E por que nós temos que temer? Por quê? Por que nós temos que temer os nossos inimigos? O astúcio que vive nos cercando, nos armando laço. E a Bíblia vai nos dizer que durante o tempo que Israel estava sob a direção de Josué, não houve derrota mais ali do povo de Israel. O que eu aprendo que esta palavra é que se você está com Cristo Jesus, e se você não está vencendo, é porque tem a cunha de Acã lá na sua casa. Tem a capa de prata que Deus amaldiçoou na sua casa. Procura direitinho, olha lá direitinho, porque você não foi chamado para ser vergonhado diante do mundo. Você não foi chamado para ser derrotado para o seu inimigo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela promete aquele que se dispõe ao caminho do Senhor a vencer. Não quer dizer que você não vai passar por luta. Não quer dizer que você não vai sofrer, não. O caminho é espinhoso, a porta é estreita. O importante, amados, seja quebrado, seja arrastando, o negócio é chegar ao céu. O negócio é entrar no céu. Glória. Se você chegar lá faltando uma perna, pode ficar tranquilo, no seu corpo celeste tu ganhará outra perna. Se você chegar lá faltando um olho, fique tranquilo, o corpo celeste terá outro olho, é o corpo perfeito. Aleluia. Fica tranquilo. Fica tranquilo, que você não pode desanimar da sua caminhada. O que você não pode, aleluia, é entregar a chave da sua vida na mão do inimigo. Eu começo a olhar para a Bíblia e vejo algo que aconteceu aqui no Velho Testamento. Talvez alguém pode dizer e falar assim: irmão Ismael, mas isso seria no Velho Testamento? Nem dá para nós saber se isso foi verdade, se isso foi mentira, ou se isso é simplesmente uma história que eles contaram para nós. No Novo Testamento também aconteceu algo extraordinário da parte de Deus. Os 12 apóstolos estavam pregando, anunciando a Cristo crucificado. E a Bíblia vai nos dizer que Roma se levanta contra os apóstolos. Levantou o exército de Roma, lançaram os 12 apóstolos na prisão. Agora eu quero ver quem é que vai pregar o evangelho. Agora eu quero ver se esses homens saem daí. A Bíblia nos diz em Atos Apóstolos que eles colocam soldado em volta da cadeia, colocam soldado em redor do muro, e o homem ainda fica lá questionando lá. Agora eu quero saber quem é que vai pregar o evangelho. Para a surpresa de todos, quando era no outro dia cedinho, próximo tempo, estavam lá os 12 homens pregando o evangelho. Sabe o que aconteceu? Foi transladado. Deus tirou aqueles 12 homens de dentro do presídio sem violar a tranca, sem quebrar o cadeado, sem quebrar a parede, sem quebrar a grade. Os homens foram transladados, levados até o templo de Jerusalém para anunciar o evangelho. O que eu aprendo com isso é que se nós estivermos na direção de Deus, aleluia, não há laje, não há porta, não há grade, nada possa te impedir, meu irmão. Glória. Nada pode nos impedir se nós estivermos obedecendo os conselhos de Deus, o nosso Senhor. Ele mostrou isso para nós no Velho Testamento, ele mostra isso para nós no Novo Testamento. E algo sobrenatural acontece todos os dias. Sim.
dormindo, aleluia. Satanás está planejando em te pegar, em me pegar, mas o Senhor Jesus está com os olhos abertos todo momento, todo instante, nos dando livramento, nos guardando. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele não nos chamou para viver amedrontado. Ele não nos chamou para viver vergonhado. O povo de Deus parece ser um povo meio maluco, mas é porque conhece a grandeza de Deus, conhece a grandeza de Cristo, conhece a grandeza e o poder do nosso Senhor. Nós observamos que Josué era um homem tão temente a Deus, que ele não questionou quando Deus o corrigiu. Ele não questionou quando Deus chamou a sua atenção. Ele corrigiu o erro. Tudo que Deus quer é que nós corrigimos os nossos erros. Tudo que Deus quer é que nós nos rendemos a Ele, que nós chegamos para Ele: ó Senhor, eu pequei, eu errei, o Senhor me livra, me purifica, que eu estou dentro do barco. Mas nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas estão tão preocupadas com a vida um do outro, que acaba esquecendo do que Jesus passou por nós. Acaba esquecendo do que o Senhor sacrificou a sua vida para que pudesse nos dar vida. As pessoas acabam se esquecendo de tudo que Deus operou através de Moisés, de tudo que Deus operou através de Josué, de tudo que Deus operou através de Gideão. O povo acaba esquecendo. Sabe por quê? A Bíblia nos diz, Paulo, em um dos seus ensinamentos, ele anuncia que os olhos dos incrédulos estão fechados como escamas. E ele chega a nos dizer que aquele que está fora da igreja, no mundo, não pode enxergar o que o cristão enxerga. Mas acontece que Satanás tanto coloca escama em quem está fora da igreja, e tanto coloca escama em quem está dentro da igreja, se não vigiar. Ele traz muitos erros, muitas picuinhas, enquanto o cristão fica ocupado com uma coisa e com a outra, Satanás que vai tendo vitória, Satanás é que vai vencendo. Mas se nós observarmos a Bíblia Sagrada, o Senhor chega a nos dizer, no capítulo 11, 28 de Mateus, ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre si o meu jugo, porque é leve e suave. Sabe por que ele disse isso? Porque ele sabia, Diácono Vitor, que nós temos falha, que nós erramos. Ele sabia que o homem, na sua natureza pecaminosa, ele ia falhar. Então agora Jesus chama a sua responsabilidade de todo mundo, do mundo inteiro. Olha para mim aqui, ó. Aprende de mim. Aprende de mim. Não é com o teu irmão da direita, nem com o teu irmão da esquerda. Não é com o teu vizinho de frente, nem com o teu vizinho que mora na tua retaguarda. Aprendei de mim. Aleluia. Jesus chama toda a responsabilidade para si, porque ele sabia que ele é o único digno de chamar a responsabilidade. Porque se eu chamar a responsabilidade para cima de mim, amados, não tem possibilidade. Sou carne, sou pecador, sou pecaminoso, mas Jesus chamou para si a responsabilidade. Ele chamou e ele cumpriu o seu ministério e não pecou. Os estudiosos ficam caçando espinho, ficam procurando brecha. 2025 anos se passaram e até hoje eles não acharam erro no ministério de Cristo Jesus. Não acharam erro.
E Ele manda nós aprender com Ele. Ele manda nós aprender com Ele. Porque se você puxar a ficha da minha vida, há pecado. Se você puxar a ficha da minha vida, o meu passado não era nem para mim estar aqui. Aleluia. Mas Ele me chamou. Ele chamou o diácono vivo. Ele chamou a irmã. Ele chamou você que está aqui nesta noite. Você não está aqui por causa de mim. Você está aqui por causa dele. Amém. E você deve estar aqui por causa dele. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele é o único que pode nos dar salvação. Ele é o único que pode pegar o teu fardo e se tornar leve. Aleluia. Ele é o único que pode entrar lá dentro da sua casa e suprir toda a sua necessidade, seja espiritual, seja física, seja qual for a sua necessidade. O Cristo a qual eu anuncio, o dono desta palavra, há poder para mudar o quadro da sua vida. Há poder. Eu anuncio esta palavra com todo amor, de todo o meu coração, porque eu sei de onde eu saí. Eu sei a vida que eu levava. E eu posso apresentar esse Cristo que mudou a minha vida. Eu posso apresentar esse Cristo a qual está anunciado de Gênesis, Apocalipse. Eu fico observando, amados, há quantas pessoas que poderiam estar aqui no Miradouro nesta noite ouvindo esta mensagem. Nós temos aí aproximadamente quase 10.000 habitantes nessa cidade. Mas por que eles não estão aqui? Porque os escolhidos de Deus nesta noite para ouvir a voz que vem do céu somos nós. Somos nós. Nós somos abençoados nesta noite, porque o Senhor quer tratar conosco. Vocês não largaram os seus afazeres em vão e nem à toa, não. Você deixou o seu lar, seus afazeres, a sua cama quentinha para estar aqui nesta noite, porque Deus tem algo para realizar na sua vida. Deus tem algo para fazer na tua vida. O mais importante nessa terra não é o ouro e nem a prata. O mais importante nessa terra não é o poder daquilo que o dinheiro pode comprar. O mais importante nessa vida é que o homem possa receber Cristo na sua vida e a salvação da tua alma. Aleluia. Porque a Bíblia nos diz e nos relata nos ensinamentos de apóstolo Paulo: deixe cuidado para que vós não seja vítima da segunda morte. Porque a primeira morte é a física e a segunda morte é espiritual. Paulo estava falando acerca do inferno, de uma condenação que vai vir para toda a humanidade que não deu ouvido aos ensinamentos da Bíblia Sagrada, que não deu ouvido às profecias da Bíblia. E a Bíblia começa a nos chamar lá no Adão e Eva, lá no jardim. O Senhor já começa a tratar com a humanidade, vem até Apocalipse tratando com a humanidade, e está aqui nesta noite tratando conosco aqui. Aleluia. E que Ele continua tratando devido ao culto, e que nós podemos com toda a nossa humildade estar aqui ouvindo. Sabe por quê? Porque aquele que não ouve será condenado, tomará posse da segunda morte. Ah, mas que segunda morte é essa, irmão Ismael? A morte da alma. Essa é uma morte terrível. Aquele que passar pela segunda morte não haverá mais jeito. Não vai ter como uma pessoa chorar, não vai ter como uma pessoa se alimentar, não vai haver outra chance a não ser essa.
Se eu tivesse que dar um nome pela vida que nós vivemos aqui, eu daria o nome de Vale da Decisão. É você que decide para onde você quer ir. É eu que decido para onde eu quero ir. Acontece que nós só poderemos tomar essa atitude somente uma vez. Porque no livro de Hebreus nos ensina que todos estão destinados a nascer e todos estão destinados a morrer somente uma vez. Hebreus. Agora, amados, quantos que já passaram nessa vida e não teve a oportunidade que nós estamos tendo aqui nesta noite? Quantos que já desceram na sepultura e não teve o privilégio de caminhar com Cristo, de ouvir a palavra que nós estamos ouvindo hoje, direcionada pelo Espírito Santo? Nós somos um bem-aventurado aqui nesta noite. Que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele está nos aconselhando aqui a optar pelo conselho que Josué optou. Josué foi forte, Josué foi fiel, e ele permaneceu ali e viu a sua vitória. Ele viu a sua vitória. E você nesta noite, que entrou dessa porta para dentro, eu tenho certeza que se tu permanecer neste conselho, nesse texto bíblico, você também já tomou posse da tua vitória nesta noite. Amém? Que o Senhor Jesus continue a falar no coração de cada um. Venha todos para frente, vamos fazer uma oração aqui.